Boa tarde, barulho! Ai, agora tá bom, tá parecendo até FLUP, Festa Literária das Periferias. Ó, tá acabando, né? Eu sempre falo que isso tinha que ser o ano inteiro. Esse é o Brasil que eu queria, aliás, esse é o mundo que eu queria. Nós estamos esse ano falando muito de negritude. E é muito importante para mim estar aqui como mestre de cerimônias. Imagina, um negro gay louro apresentando um evento no Rio de Janeiro neste momento. O negócio está bravo. Mas é uma celebração e resistência. Esse ano nós estamos homenageando a escritora Maria Firmino dos Reis, uma maranhense, a primeira mulher que escreveu um romance no Brasil e talvez na América Latina. Só que essa mulher era negra. E como a gente sabe, todos os negros são apagados. Infelizmente, isso ainda acontece na nossa história. Mas nós estamos aqui para perpetuar essa imagem. Se vocês quiserem, tem uma camisa linda da Poemice, que houve um concurso e refizeram várias imagens, como nós não tínhamos uma imagem precisa, e nós recriamos a imagem dessa mulher, e essa camisa da Poemice está linda, pode chegar lá embaixo e conferir. No primeiro dia da FLUP, rolou um desfile, o Preta Porter, que foi um desfile maravilhoso, onde 12 estilistas criaram obras para homenagear as mães das crianças assassinadas pela polícia do nosso estado. Foi muito emocionante, a Hildegard Angel estava aqui, ela é filha da Zuzu Angel, né, que teve o seu filho também assassinado pela ditadura nos anos 60, e foi uma noite fantástica. As peças estão expostas em vários lugares, eu também estou usando uma, né, oba, todo dia, maravilhoso. E quem quiser ajudar, nós temos essas peças também que estão sendo vendidas. Quem comprar essa peça vai ter uma peça única e também vai estar participando desse momento. Esse momento é único na história do Brasil. Eu estou morando na Bahia e voltei para o Rio e cheguei aqui e encontrei um fenômeno fantástico, que é mais de 80% das peças em cartaz do Rio de Janeiro são peças com autores, escritores, produtores negros. Isso é muito importante para a gente. Eu trabalho com dança, com teatro desde criança, e quando eu comecei a dançar balé clássico, eu parecia o Michael Jackson, pintavam minha cara de branco, né? Era uma coisa horrível e me diziam que eu não podia pegar sol. Então, a gente está conseguindo mudar isso. E essa mesa é exatamente a afirmação desse momento. E com a FLUP nós conseguimos isso. Eu estou aqui nesse livro. Foi lançado na França, eu do lado da Conceição Evaristo, arrasando. Aplaude, gente. Je suis encore favela. E a gente está conseguindo esse protagonismo. E nós não somos mais aqueles negros que vão entrar pela porta dos fundos e ficar somente na faxina. A minha mãe era empregada doméstica, eu tenho o maior orgulho disso. Não tenho a menor vergonha. Mas nós temos que ter esse protagonismo, escrever os nossos roteiros, estar à frente das produções. Então, é um maior orgulho estar aqui como mestre de cerimônias e anunciar hoje a mesa quando lemos a nós mesmos. E essa mesa são ícones, né, da nossa referência como negros. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vou falar um pouquinho também da programação de hoje. Às 16h, nós vamos ter Ana Maria Gonçalves, Marcelo de Salete, com mediação do Alê Santos na mesa Revoluções Invisíveis. Vai ser uma mesa fantástica. Às 18h, As Áfricas Possíveis, com Feuine Saar, Tauí Selasi e mediação de Nick Barley. Imperdível também. Às 20h, o Prêmio Carolina de Jesus, que vocês já sabem, que é um momento que nós sempre na FLUP premiamos as pessoas que tiveram um destaque importante dentro dessa luta de resistência que a gente está fazendo aqui cotidianamente. E às 9h, a final do Rio Poetry Slam. Ou seja, programação imperdível. Eu tenho certeza que vocês vão ficar aqui o dia inteiro. E aguardem que eu vou estar voltando cada hora com um modelito diferente, que vocês vão ver o resto por aí, vão ajudar, vão comprar e vão participar disso daí. Para fazer essa mesa agora, eu vou chamar o mediador
que é meu amigo e é um dos caras mais importantes. Esse cara atua muito na Zona Oeste e eu tenho certeza que as ações dele vão estar repercutindo pelo Brasil inteiro. É um orgulho, uma emoção de chamar Binho Cultura. Cadê você, homem? Homem bonito da porra. Se não fosse casado, eu pedi em casamento. Boa tarde, boa tarde. Brigadão. Um prazer imenso estar aqui. E também vou chamar, ó, já estou assim, interrompendo a convidada, a nossa querida Paola Anacaona, minha editora. Chega aí, Paula. Mais aplausos. Bem-vinda. Obrigada. E também vai participar da mesa um cara que é importantíssimo nessa questão da identidade negra no mundo. Mitima Souvasi. Bem-vindo, mais aplausos. Que figurino maravilhoso. Bem-vindo, boa mesa. E também, ó, o doido, esqueceu, o mais importante, aquele que esquece tudo, a Carla Fernandes. Mais aplausos, eu sempre chamo as mulheres antes de deixar a Carla para o final. Bem-vindo, minha querida. Mais alguém? Agora é comigo. Meu sangue não é preto, é vermelho. Era só o que me faltava quando olhei a mim mesmo. Minha negritude pulsa de dentro para fora, consciente de corpo e alma, na mesma plenitude em que traveste minha pele. Minha carne tremula involuntariamente com meus músculos. Quero luta, luta, luta. Meu luto é um verbo imponente que carrego e conjugo, enfrentando os que me julgam, tentando me abater. Minha arma são os livros, minha munição é o conhecimento. Se um dia foi a mais barata do mercado, essa carne negra aqui está marcada. Trago em mim a potência da minha ancestralidade, e isso não tem preço. Eles não terão mais a chance de me vender. Muito obrigado. Esse poema eu fiz hoje de manhã, de minha autoria, para poder dar início a essa mesa tão importante quando lemos. Então, assim, quando a gente se lê, quando vocês eram crianças, quando vocês eram adolescentes, qual era a maior influência na literatura? Você que é preto, você que é mulher preta, quem te influenciou? Por isso, essas pessoas maravilhosas que estão aqui, me deem licença, vão contar para nós. Eu quero começar por você. Nossa conversa foi maravilhosa lá nos bastidores. Sua experiência de editar esses autores negros brasileiros, como que foi recebido lá na França? Boa tarde. Então, bom, sou Paula Anacaona. Então, eu montei há alguns anos atrás uma editora, a editora Anacaona, em Paris, na França, e especializada na literatura brasileira. Porque eu acho que, justamente, eu me reconheci muito nessa literatura, porque tinha uma diversidade, tinha alguns protagonistas que tinham a mesma cor de pele do que eu, o mesmo cabelo do que eu. E eu acho que eu procurava isso na literatura nacional francesa e eu não era muito satisfeita. Mas, então, eu comecei a publicar esses livros e me apaixonei pela literatura brasileira. Porque, na verdade, sou um caso talvez um pouco especial, é que eu sou miscigenada de mãe branca e de pai branco, de mãe branca e de pai negro. Mas meus pais se separaram muito cedo, e então eu não tive nenhum contato com o pai. Depois ele fugiu, não assumiu nenhuma responsabilidade, então eu tive muita raiva com isso, mas bom. E então eu fui criada por uma mãe branca, muito guerreira, muito legal, mas ela me criou como ela foi criada. Então eu fui criada com uma cultura super clássica, eu fiz 12 anos de piano clássico,
Eu só lia livros do Flaubert, do Alexandre Dumas, todos esses clássicos. E, para minha mãe, que eu acho que não era má vontade dela, era boa vontade, a gente nunca falava de raça em casa. Nunca. Porque, para minha mãe, eu era a sua menina querida, eu podia fazer tudo. E também ela acreditava, como muitos franceses brancos acreditam, que não tem raça. Somos todos humanos, todos iguais. A França acredita muito nessa coisa de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. E falar de raça seria separar o humano em categorias. Então, não falamos de raça, que é mal educado. E, como você não fala de raça, claro que não tem racismo. É lógico. Então, eu fui criada assim, pensando que não tinha racismo. Eu sempre pensei que nunca sofri racismo. Mas agora, envelhecendo um pouco, vendo também o que está acontecendo no Brasil, ouvindo o ativismo brasileiro, afro-brasileiro, eu vejo que, na verdade, eu sofri racismo, só que eu não sabia. Por exemplo, 2 exemplos. É que, na escola, todo o começo do ano, você preenche alguns papéis, assim, nome do pai, não sei o quê, e sempre tem um papel amarelo, vermelho, para a bolsa. E cada vez, a professora, cada começo do ano, Paulinha, você não esquece de preencher o papel da bolsa. Tudo bem, mas eu não precisava de bolsa. A minha mãe, classe média, classe alta, ela tinha dinheiro, tinha um trabalho muito bom, não precisava de bolsa. Mas as pessoas sempre achavam que eu precisava de uma bolsa. Então, todo ano, era a mesma história. Então, eu falava, puxa, será que eu sou sempre nessa posição de pobre? Não, pode ter pessoas miscigenadas, pode ser pessoas negras, que não precisam de bolsa. E outra coisa, que foi um pouco mais tarde, é que quando eu fui no hospital para dar luz aos meus filhos, depois de 1, 2 dias, uma assistente social veio. Eu soube que você teve um filho. Você precisa de ajuda? Ajuda? Por que ajuda? Eu tenho marido, tenho família, não, está tudo bem. Então, essa coisa, e a mulher ficou muito surpresa e até chateada, porque ela queria me ajudar. E então, depois de um tempo, eu tive uma raiva dessa compaixão do francês que quer ajudar o pobre negro, o pobre árabe, o pobre muçulmano. Mas, quando eu falava disso com meu marido branco, com os amigos, nossa, mas você está se queixando de barriga cheia. Que país maravilhoso que é esse, onde você nem precisa pedir ajuda, que já eles te dão ajuda. E então eu fiquei quietinha, assim, eu não falava nada. Ok, estou mimada, assim, me queixando. E então, depois de um tempo, realmente eu pensei, puxa, eu não aguento mais esse papel da mulher, do homem negro, árabe, que tem que ser sempre... Ele precisa de ajuda. Ele precisa da ajuda da República. E então eu pensei, não preciso de ajuda, eu sou forte, eu posso me defender sozinha. Obrigada, muito obrigada pela ajuda, mas não preciso. E as pessoas ficam meio chateadas com isso. Enfim. Então, depois, eu não pensava que isso era racismo, mas agora eu acho que não é um racismo assim... É um racismo que na verdade, queria fazer boas coisas. Então, o racismo é um pouco diferente na França. São essas agressões, assim, esse lugar que eles te colocam, que é sempre o lugar dessa mulher assim, em posição inferior. Então, foi assim que, pouco a pouco, eu decidi publicar alguns brasileiras, que eu acho que, na literatura brasileira, eu encontrava essa raiva, que pode ser que na literatura da periférica, marginal, que eu publiquei, a raiva podia ser para outra coisa. Podia ser uma raiva porque eles tinham fome, uma raiva de desigualdade. E eu tinha uma raiva não porque eu tinha fome, entendeu? Ou talvez porque eu tinha fome de reconhecimento. Enfim, então eu acho que, mesmo se a minha situação, a situação da mulher negra, pode ser diferente na França, ou pelo menos da minha, que sou de classe média, eu acho que temos alguma coisa em comum, que é essa raiva frente à injustiça, à discriminação, a esse lugar, esse rótulo que eles te colocam assim, de sempre mulher inferior. Então, foi assim que eu publiquei os livros, que depois eu decidi escrever eu mesmo um livro, porque, na verdade, tudo começou com
uma antologia de contos que eu fiz, que se chama Je suis Rio. Aliás, muitos autores da FLUP estão nesse livro. E então são antologias, são contos sobre o Rio. Então eu assim catava cada conto, eu procurava um conto que vai falar da violência, um conto que vai falar, não sei, de uma história de amor. E quando eu catava esses contos, eu via que não tinha conto com uma mulher negra da classe média ou da classe superior. Então eu pensei, puxa, mas não tem ninguém que vai me escrever essa história? Então eu decidi escrever um conto muito curto, assim, de 3 páginas. E esse conto foi assim o começo, depois do romance que eu fiz, que se chama Tatu, e que justamente fala do lugar da mulher negra quando ela é rica. Porque o pouco espaço que o negro tem na literatura vai ser o espaço do bandido, do traficante, ou da mulher assim em posição subalterna. Mas tem algumas mulheres negras que não são nessa situação, felizmente. Mas a gente não repara elas, porque geralmente elas ficam meio quietinhas assim. E então eu pensei, bom, eu vou me colocar no lugar dessa mulher e escrever essa história. Ou seja, talvez, por exemplo, a Conceição Evaristo, que eu publiquei na França, ela vai escrever uma história de uma mulher negra que foi barrada na entrada de um restaurante chique. É importante escrever essa história. Mas e a história da mulher negra que conseguiu entrar no restaurante chique, porque ela tem muita grana, assim, e como que ela vai estar assim no meio dessa plateia branca? Como que ela vai se comportar? Qual vai ser a reação dos outros em frente a ela, negra e rica? Então foram minhas interrogações e assim. Sim, muito obrigado. Agora, a partir do momento que você se reconhece, se descobre como uma mulher preta, porém de classe média, como foi o seu olhar, a sua visão para as mulheres pretas pobres da França? Bom, a minha trajetória, o meu caminho até a negritude, ele foi um pouco, doloroso, assim, vou dizer francamente, porque, primeiro, como na França, a gente, eu acho um pouco no Brasil, tem uma invisibilidade de personagens positivos negros. Então, você está na escola, aprende a história da escravidão e não tem nenhum herói. Você aprende a história da França e você não vê nenhum homem negro que teve um papel importante na história da França. Então, você fica com muita vergonha. Você não quer ser negro, porque você tem a impressão que o negro não é herói. O negro não pode ser assim um protagonista principal. Então, e também, como eu morava assim nesses bairros classe média, eu sempre perguntava às pessoas: de que cor você acha que eu sou? De que raça? Sou negra? Não, que isso? Você não é negra, menina. Para com isso. Como se fosse quase um palavrão. Você é morena, você é muito bem educada, você é formada, casada. Você é negra, não. Para com isso. E, realmente, como se fosse um defeito de cor, aliás. Então, depois de um tempo, eu pensei, não pode ser assim. Será que não tem negros que têm outras histórias para contar? Então, aí, acho que isso é uma coisa obrigatória. Você tem que olhar para os Estados Unidos, que, de um certo lado, é um modelo, porque eles conseguiram ter essa classe média, essa classe alta, negra. Claro que tem os guetos, mas, pelo menos, alguns conseguem. Então, eu fiquei muito, muito assim, admirada com os Estados Unidos. Eu fui muito para lá, eu me senti muito à vontade lá, porque quando você mostra que tem dinheiro, não tem nenhum problema de racismo, então tudo bem. Mas então, depois de um tempo, eu achei que eu precisava de outros modelos. Então, depois da literatura afro-americana, eu fui procurar na literatura francesa e eu vi que tem bastante negros que escrevem. Mas, geralmente, os negros que escrevem são negros da África. Tipo, talvez a primeira geração ou a segunda geração que chegou da África para a França, e eles vão falar da realidade que eles conheceram na África. Tudo bem, mas não é a minha realidade. Eu não tenho nada a ver com a África. E também eu queria muito sair desse lugar do exotismo. Ou seja, quando o negro consegue escrever, quando o negro consegue publicar, tem que ser alguma coisa exótica, da África selvagem, dessas guerras terríveis, da etnia, não sei o quê. E eu
queria muito ler uma história de uma negra parisiense, que nem eu, que não foi para a África, que não conhece a África, que não tem essa questão com a ancestralidade. E então eu achei, mas realmente tem que procurar. Então, na Inglaterra, tem a Zadie Smith, que eu gosto muito. E, bom, tem alguns escritores assim, mas realmente tem que procurar. Porque isso é uma coisa que, para toda uma geração, eu acho, de negros franceses ou negros europeus, é que eu uso muito falar essa frase, nossos passos vêm de longe. Muito bonita essa frase. Mas, para alguns negros, essa frase não quer dizer nada. Eu, por exemplo, que não conheço meu pai, não conheço a família do meu pai, meus passos eles não vêm de longe. Eu não tenho essas raízes. Eu não tive uma avó, uma mãe que me falou dessa tradição oral. Então, eu acho que também tem várias maneiras de ser negros. Então, tem alguns negros que têm uma relação muito forte com a ancestralidade, com a tradição oral, com a religião afro-brasileira. Tudo bem. Mas também eu acho que pode ter negros que não têm essa relação, negros de pele clara, porque talvez, às vezes também o movimento negro francês, ele foi muito intolerante comigo. Não, mas você não é negra, não. Volta com sua mãe branca. Você não tem a pele escura, você não tem cabelo crespo, você não sabe o que é ser negra. Então, esse povo, esse movimento negro, que tanta se queixa da intolerância do branco, ele foi também muito intolerante comigo, porque eu era de pele clara. Então, eu ficava nesse lugar, o branco sempre falava que eu era exótica, não sei o quê, e o negro falando que era branca. Então, você fica assim nesse espaço, lá no meio, você não sabe em que pé dançar. Então, é realmente uma trajetória que pede muitos esforços. Então, você sozinha tem que procurar autores, tem que achar autores, tem que viajar. E algumas pessoas não têm condição de fazer isso. Enfim, então... Eu quero, até mesmo aproveitando essa sua experiência, trazer ao público o retorno muito importante de um impacto que teve aqui no Brasil, mais precisamente em Vila Aliança, onde eu moro, de um autor que foi publicado, foi traduzido no Jesuí Favelar, o Bartolomeu. Eu gostaria até de pedir que projetassem aqui a foto do Bartolomeu, por favor. Bartolomeu faleceu dia 28 de março, aos 52 anos, artista plástico, contista, compositor, além de tudo, um ser humano incrível. Muito do que eu sou hoje, do que eu aprendi, dos livros que li, teve a influência desse cara, que era um livreiro. Eu conheci na época que eu estava fazendo faculdade, e eu precisava comprar livro, e os livros são caros, e aí eu conheci no ponto do ônibus uma barraquinha que vendia livros, e era esse cara, um intelectual orgânico, que ensinou a gente uma forma de ver a vida, mas o sonho do Bartô era ser lido, era ser visto. E eu acredito que a sua depressão, no seu período final de vida, vem muito da relação em que muita gente, muitos pretos e pretas de favelas, principalmente, não conseguem esse espaço de publicar, de se realizar através da arte, através da sua linguagem e de mostrar, de fazer com que as pessoas leiam o seu ponto de vista, ou seja, o nosso ponto de vista. E quando, através da FLUP, o Bartolomeu teve um conto nesse livro, ele andava com orgulho para todos os lugares que ele ia, mostrando, está vendo aqui, ó, meu conto foi parar na França, Jesuí Favelar, ele sempre falava isso. Era no botequim, entre uma cachaçinha e outra, era nos lugares onde ele ia falar para os jovens. Então, essas vozes precisam, assim como a FLUP, há 7 anos a FLUP vem revirando as favelas, as periferias da cidade, trazendo essas experiências de outros países,
e isso vem dando vozes, vem dando espaço para essas vozes serem ouvidas. Então, é importante que você saiba o que a sua editora não somente está fazendo lá na França, mas o que está impactando em cada escritor, escritora, assim como o Márcio, outras pessoas que participam aqui nesse trabalho muito bem feito pela FLUP. Tá bom? Eu queria uma salva de palmas para elas, por favor. Mas só para fechar um pouco essa questão da voz, eu acho que é muito importante ter uma voz livre e, sobretudo, não pensar que a gente só pode contar algumas histórias. Tem um autor americano que eu gosto muito, que se chama Percival Emmerich, e ele tem uma história muito boa para contar, que ele é um intelectual, assim, e ele escreveu um livro sobre mitologia grega. Ele deu esse livro para a editora dele, e o editor falou, o livro é muito bom, mas cadê o negro no teu livro? A gente não vai vender. Você é negro, tem que falar de negro. Então, eu acho que esse lugar que o negro só pode falar de negro e, se possível, de negro de favela ou de negro de pobre, não sei o quê, eu acho que a gente tem que abrir um pouco isso. Claro que é uma realidade e tem que falar disso. A gente não pode se conformar. Mas também, se um negro quer falar uma história que se passa no Japão e na China, que ele fale. Porque o branco ele tem esse direito. O branco pode escrever uma história que se passa no Japão, no século XVII, tudo bem. E o negro é como se ele tivesse a obrigação de falar ou da realidade do gueto ou da escravidão. Mas não, a gente pode falar de tudo. E então, realmente, eu espero que as turmas da FLUP vão escrever histórias muito diferentes para contar. Muito obrigado. Agora, meu amigo Mitman, você, um criador, você vem falando sobre a oralidade, um respeito aos griots. E quero que você compartilhe conosco, principalmente em tempos de redes sociais, como é manter nossas tradições, como é você falar para a juventude e manter acesa a nossa ancestralidade em tempos de redes sociais. In these times of social networks. Pleasant good afternoon. Olá, boa tarde. I'd first like to thank the organizers Eu gostaria de agradecer aos organizadores por nos convidar aqui para fazer parte desse painel. Eu sou Mitima Souazi, sou de Trinidad e Tobago. Antes de responder a pergunta, eu sei que alguns de vocês têm algumas perguntas com relação ao que ele está vestindo, meu Deus. Então, eu estou vestindo o figurino do peregrinador. O peregrino é a representação do peregrino francês. O que nós fizemos é que dentro dos africanos nós estávamos gozando com esses mestres. Então, esse aqui, nós temos também o Pierrot, né, de Granada. Esse aqui é o Pierrot pobre. Nós, obviamente, não poderíamos ter aquele figurino todo bonito. Então, nós costuramos aqui diferentes tipos de tecidos juntos. Quebramos um bambu, lá do campo de bambus. E nós estamos ali compartilhando histórias, usando essa alegoria, né, na manipulação dessas palavras. Quer dizer, não baseado em letra, mas em canções. Então, dentro dessa sua pergunta, nós temos uma organização chamada Tradição Oral, né? E raízes das nossas raízes orais. E vem dos nossos ancestrais.
Nós criamos diferentes peças para os jovens que falem da vida e da experiência deles e das realidades sociais. Nós usamos 3 veículos. Festivais, quer dizer, nós temos nosso próprio festival, se chama Cascadu. E ali está aqui meu filho, que esteve em Cascadu, não sei, em 2016. E nós chamamos poetas de todo mundo para ir lá e engajar, participar do festival, engajar num diálogo de compartilhar experiências. Nós também temos intervenções dentro das escolas com contos, né, para promover a escrita de contos. Nós temos a Basta e a Evan e eu, onde nós usamos todos eles dentro deste centro, né, de cultura, onde nós compartilhamos nossas histórias do nosso passado, envolvendo crime, o envolvimento com drogas, não falando com os jovens, não faça isso, mas para mostrar para eles como foram nossas vidas e como nós vivemos. Então, nós falamos para eles como escolher não se envolver com o crime, com as drogas e com as armas. Também usamos, obviamente, mídias. Nós temos diferentes modos de passar as tradições orais com animações para contar essas histórias. Então, hoje, lá na nossa cidade, nós temos, por exemplo, pessoas de 7 anos fazendo parte da competição de Spoken Word. E nós temos também escrevendo poemas e fazendo arte performática, escrevendo canções e poemas. Eu, quando nasci, nós já fazíamos isso e eu me engajei com essa atividade. Como você apresenta sua atividade para atrair os jovens? Como, por exemplo, falei com meu colega antes, se a juventude negra, você está acredita que a sua história começou com uma plantação, então você vai ter algum problema para reconhecer sua identidade. Nós precisamos empoderar, não apenas para abraçar essa identidade, mas amar a pele, quem eles são, mas também fazer com que isso seja visto. Quando nós lemos a nós mesmos, é muito importante. Por exemplo, quando você está lendo, você, de uma certa forma, está apresentando você mesmo. Nós temos Emmanuel Villafranco aqui com a gente, dos nossos participantes. Ele cresceu numa favela e ele entrou foi no Festival do Spoken Word nos Estados Unidos. E nós ficamos em segundo lugar esse ano. Por quê? Porque nós contamos a nossa história. Nós não falamos sobre Donald Trump. Nós falamos sobre General Antabigo, sobre os nossos ancestrais. Então, é isso que a gente tenta levar para os adolescentes. Amar quem eles são. Amar onde eles vivem. E manifestar como que eles se apresentam. Eu não sou Yankee, eu sou de Chini. Eu estou aqui vestido dessa forma para representar nossa cultura. Isso não é só para o carnaval. É um tipo de figurino que não é o original, né, dos Peregrinos ou do Pierrot. Então, isso aqui é para como nós apresentamos nossas narrativas para os jovens. Porque se você fala, por exemplo, Emmanuel, por exemplo, nos meus 20 anos, tem 20 anos, eu disse, bom, Emmanuel, o que as pessoas estão fazendo? Quer dizer, eu não sei, eu sou jovem e não estou entendendo aquilo. Então, como que nós vamos apresentar nosso pacote de forma que ele vai entender? Por exemplo, seu filho, quer dizer, você quer que ele leia sobre uma determinada pessoa,
ou alguma coisa, uma pessoa que você admire vem antes de você. Então, isso é muito importante. Quando eu falo para os nossos jovens, você não gosta de spoken word, é você, porque é parte da nossa tradição oral, do calypso, do rhapsody, do dub, do reggae. Todas essas tradições, até mesmo no Brasil, vocês têm essa tradição, essas coisas vêm da rica cultura africana. Então, quando eu falo que tem 7, 8 anos vestido assim, recitando um poema ou um calypso, realmente, muito antes isso já acontecia. E isso aqui é o conjunto que nós apresentamos. Nossas tradições... Só um momento. Senão eu vou ficar me ouvindo, me traduzindo aqui no meu ouvido. As nossas tradições, elas, na fala desse nosso grande amigo, percebemos o quanto é necessário esse caminho. A gente tem aqui o boi, e o quanto também nossos últimos tempos têm sido criminalizadas, endemonizadas as nossas tradições. Quem aqui é do axé, né, de religião afro-brasileira, de matriz africanas, aqui, se você anda com um turbante, se você anda de branco dentro das conduções, você sofre discriminações e violências. Vivemos tempos sombrios aqui no Brasil. Mas é necessário que, através de trabalhos como o seu, que existem muitos aqui no Brasil, mantenhamos as nossas raízes, que os nossos ancestrais tanto lutaram, e hoje esse conhecimento que por muito tempo ficou na oralidade. E como, mais uma vez, falando da importância da literatura e o trabalho magnífico que a FLUP vem fazendo, é transformar essa oralidade também em escrita. E hoje é muito, muito importante, como a Paula falou, do movimento negro lá em França. Hoje o que nós precisamos cada vez mais é que as mulheres pretas que estão hoje se manifestando, mas que muito tempo foi anulada pelo próprio movimento negro. Então, o movimento negro, durante tempos, está aqui pessoas da Negro, então, muita gente, muito tempo, o movimento foi para... muitas mulheres não falavam. E hoje, a juventude, principalmente as mulheres jovens, pretas, estão falando, e o trabalho dessa tradição valoriza muito a importância que a mulher tinha entre os nossos ancestrais. Está aqui também a nossa querida que vem fazendo a travessia de Lisboa e África, criou um blog. Então, como é, Carla, esse trabalho, esse reconhecimento, como o jovem, a juventude africana, a juventude de Lisboa, já que a gente tem tido muito brasileiro está indo para Portugal também. Verdade. Então, como é feita essa leitura de preto, de preta, dentro dessa realidade portuguesa atualmente? Obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à organização pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, apesar de estar a perder a voz. Eu vou já à tua pergunta. Eu, se calhar, para fazer a ponte e responder à pergunta do Binho, também preciso falar um bocado do meu percurso. Eu sou Carla Fernandes, como o Binho acabou de dizer. Nasci em Angola. Minha família foi para Portugal quando eu tinha apenas 2 anos e cresci em Portugal. Tive um trajeto semelhante a vários outros filhos de imigrantes, pessoal de segunda geração. Cresci num bairro relativamente pobre, não chamaria uma favela, mas um bairro, sei lá, de reinserção social. Uma família que nem todos tiveram estudos. Eu fui das primeiras, na realidade todos acabámos por estudar na universidade. Fiz jornalismo. Durante 6 anos eu trabalhei numa organização alemã
para a África. O nosso público-alvo eram países africanos que falam português. Causou muita estranheza depois desse tempo todo a trabalhar para o continente, a pensar que eu fosse ter algum tipo de aproximação ao continente, sendo uma mulher negra crescida em Portugal ou na Europa. Pensei que fosse ter algum tipo de aproximação, mas o que eu fui sentindo ao longo dos anos foi uma alienação em estar a falar de um continente que me era tão próximo, mas sem sentir aquela proximidade e legitimidade para falar sobre esse continente através do jornalismo. Passados 6 anos eu saí do jornalismo, voltei para Lisboa, porque eu estava a fazer jornalismo na Alemanha, e quando volto para Lisboa eu resolvi, eu quero pegar nestas skills, né, que eu aprendi na Alemanha e através da minha profissão, e devolver à comunidade. Chego a Portugal, crio um audioblog que se chama Rádio Afrolis. É um podcast onde eu procurei pessoas que tivessem mais ou menos a minha experiência. E a fala da Paula tem muito a ver também com o meu percurso. Eu não tive uma infância extremamente pobre. Eu fui para a universidade. Na minha família, quase ninguém, quer dizer, ninguém tinha nada a ver com drogas, mesmo o meu círculo de amigos negros, não tinha nada a ver com as histórias que me contavam que eu devia ser ou que as pessoas que eu conhecia deveriam ter relação com. Eu achava, será que eu estou num mundo estranho? O que é que se passa? Será que sou a única ou as pessoas que estão à minha volta são os únicos que têm esta experiência dita diferente? Então, quando eu criei o audioblog, eu procurei pessoas que tivessem um percurso parecido com o meu. Tanto que a descrição do audioblog diz mesmo pessoas comuns e pessoas menos comuns que estão em Lisboa, negros que vivem essa experiência do afrodescendente naquele espaço. Também a tentar fixar essas histórias que não são típicas na cidade. Eu falava desde uma vendedora de rua até a um professor universitário, e realmente só temos uma professora universitária negra em Portugal, que é a Inocência Mata, que é de literaturas africanas e portuguesas. Entrevistava essas pessoas todas com o objetivo de dizer que não existe uma única história, não? Que há histórias plurais de ser negro em Portugal e de ser negro na Europa. Durante esse período foi muito interessante porque acabei por criar um nicho em que as pessoas negras utilizavam essa plataforma do audioblog também para se conectarem umas às outras e fazerem novos projetos. A partir do momento em que apresentavam o seu projeto, acabavam por descobrir, olha, afinal, eu não sou o único jornalista que está a fazer isto, eu não sou a única cantora de jazz, eu não sou o único estilista negro aqui em Lisboa. Isso foi interessante porque as pessoas acabaram por utilizar aquilo como uma plataforma de união e quase que automaticamente fez com que as histórias que eu estava à procura se multiplicassem. Passado 2 anos de audioblog, acabei por criar uma associação que se chama Afrolis também, e um dos projetos da Afrolis é o GDIU, Herança do Ouvido. Aí passamos à parte da produção literária. Nós tínhamos esse projeto, ou temos esse projeto ainda, que ao longo de 1 ano nós juntávamos um grupo de pessoas, 8 pessoas negras, 9 pessoas negras, juntavam-se homens e mulheres, mas completamente diferentes. Tínhamos uma antropóloga, por acaso ela é brasileira, tínhamos uma pessoa que vendia roupa de loja, outra pessoa que era cantora, tivemos um polícia, pessoas muito diferentes que participaram nesse projeto, e o objetivo do GDIU era contar as histórias diárias de pessoas negras. Nós, ao longo de 1 ano, juntávamos semanalmente para discutir diferentes temáticas, desde micro e macroagressões, amor, família, consciência negra, negritude, vários temas. E nós, semanalmente, discutíamos esses temas e transformávamos o resultado da discussão em poemas. Esses poemas foram apresentados mensalmente em espaços públicos e, normalmente, espaços onde o corpo negro não tinha... Não é que não tivesse acesso, mas normalmente não estava muito presente. E se estivesse presente era uma pessoa sem agenda. Era uma pessoa que ia lá, sentava, se calhar tomava um copo. Tanto que nós evitávamos ou restaurantes africanos ou um sítio onde tinha música africana. Nós queríamos fazer um esquema de ocupar a cidade com um corpo negro que traz a sua agenda, que é um corpo negro falante também. Então fizemos esse processo durante 1 ano.
E no final desse ano nós acabámos por produzir um livro que se chama Gidio, a Herança do Ouvido. Eu trouxe aqui para mostrar. Gidio, a Herança do Ouvido, 12 histórias mais uma da experiência africana em Lisboa. 12 histórias mais uma porque foram 12 meses mais um, foi de março a março, em que nós fizemos essa reflexão e escrevemos os poemas. Gidio é uma figura equivalente ao griot. Nós escolhemos a palavra Gidio porque Gidio vem do crioulo da Guiné-Bissau e queríamos que fosse uma palavra que tivesse muito mais a ver connosco. E quando nós quisemos publicar o livro, quisemos fixar esses textos numa experiência que pudesse ser transmitida para outras pessoas. Foi interessante quando nós fizemos o lançamento. Não estávamos à espera desse tipo de feedback, não é? E a escrita, eu acho também a importância da escrita, e se calhar também vou responder ou vou dar um contributo ao tema desta mesa, que é quando nós nos lemos. Quando fizemos a apresentação do livro, houve pessoas a reagir de formas muito diferentes, mas um dos testemunhos que mais me tocou foi de uma moça, ela devia ter os seus 30 anos, e ela vira-se e diz assim: se eu tivesse tido este livro quando eu tinha os meus 15 anos, eu não me teria sentido tão sozinha. Eu acho que é isso, né? O que acontece quando nós nos lemos é que há uma transformação, nós sentimos acompanhados, nós sentimos que a nossa história não é única e nós sentimos que existimos. Mesmo a minha motivação para criar o audioblog foi essa, porque havia momentos em que eu achava que era uma invenção minha, porque não conseguia ver outras vidas, outros trajetos tão semelhantes aos meus, e eu fazia-me falta. E então, quando eu falava com outras pessoas que poderiam quase que refletir a minha experiência, refletir a minha imagem, refletir o meu cabelo, refletir o meu trajeto profissional, o meu trajeto amoroso, fazia-me sentir acompanhada. Eu acho que é o que acontece quando nós nos lemos, acabamos por nos sentir mais acompanhados e acabamos por sentir também que identidade, como estava aqui o Manti a falar, que identidade é algo do qual nós nos podemos orgulhar. E realmente eu acho que muitas vezes o problema, ou problemas que surgem quando nós, como corpo negro, estamos num contexto maioritariamente branco ou não negro, a nossa maior dificuldade, ou uma das nossas maiores dificuldades, é mesmo a questão da identificação. E isso de forjar personagens, como a Paola acabou de dizer, que a sua tentativa com o tatu é criar essa personagem que para ela existe, e que provavelmente para outras pessoas é necessário que existam. Ou então ter uma criança de 7 anos a abraçar uma cultura porque foi apresentada num package, né, num pacote atrativo. Isso eu acho que é um grande desafio que nós temos hoje em dia. E eu acho que é um desafio que pode ser respondido quando nós nos lemos. Uau! Muito obrigado. Eu acredito que quando nós nos lemos de onde tiraremos essas referências. Na nossa infância, na nossa juventude, eu falo para nós que temos uma idade onde fomos crianças na década de 80, e onde estavam os autores e autoras, onde, na grande maioria, a nossa visão, o que nos apresentava ao mundo era, e ainda é, a televisão brasileira, onde os apresentadores e apresentadoras não refletem a realidade que nós vivemos. No Dia das Mães, na escola, no Dia dos Pais, nos colégios, as referências também são os brancos. E isso, na história que nós estudamos, a história que a escola conta, não reflete a história que nós vivemos. E sempre colocando o negro como capataz, como serviçal, como inferior, como subalterno. E a gente, em pleno século XXI, ainda vê isso muito presente. Por isso que eu acredito
que dentro dos podcasts, na internet, na literatura, precisamos sempre manter viva a oralidade de nossos ancestrais e fazer com que essa nossa juventude não tenha vergonha, mas que olhe com orgulho para trás. E esse, como um depoimento pessoal, nos meus 10, 11 anos, quando a professora falou da história da África, ela falou de escravos, de senzala, e mandou todo mundo, quem se achava negro, levantar a mão. Eu não levantei a mão, porque aquela história que ela contou me dava vergonha. O meu filho, ele não tem, eu tenho um filho de 19 anos, eu tenho um filho de 6 meses, o mais velho não teve por que se envergonhar de ser preto, mas em dado momento da sua formação, ali na infância, ele queria ser branco, porque na televisão só mostravam atores e atrizes brancas. E quando a gente quer mostrar uma referência literária, onde a gente buscava? Por isso, quando nos lemos, aquilo que está no papel, aquilo que está no texto, precisa refletir a nossa realidade, precisa refletir o nosso orgulho. E quando se traz a nossa primeira autora negra, Maria Firmina, como uma homenageada dessa feira, isso mostra o quanto mais o tempo passa, a FLUP mais busca nossas raízes e nos apresenta novidades que ainda são negadas na grande mídia. Infelizmente, o brasileiro, eu acredito que no mundo inteiro, mas me atendo ao Brasil, essa influência da grande mídia ainda afeta muito a nossa realidade, certo? Então, precisamos que vocês continuem lá nas redes sociais falando, fazendo vídeos, sendo youtubers, escrevendo nas redes sociais, falando da realidade de vocês. Porque o que você escreve aqui impacta, influencia e inspira principalmente, assim como a história dos nossos convidados. Eu gostaria, no curto espaço que nós temos agora de 15 minutos, enquanto ela encerra a fala, a gente vai abrir uma pergunta para cada um deles, tá? Que a gente precisa ser breve, porque temos até 3h30. Tá bom, gente? Então, por favor. Eu não queria terminar ou deixar de chamar as pessoas que fazem parte deste livro para estarem presentes aqui, e um dos membros também, um dos autores do livro, enviou um poema em honra da Marielle Franco, e ele queria que eu lesse aqui, mas eu vou ler aqui também o nome de todos eles para trazê-los. Pode ficar à vontade, ler. Acabei de ganhar mais um bônus ali. Ok. Obrigado, então eu vou só trazer o Apolo de Carvalho, a Carla Lima, o Carlos Graça, a Cristina Carlos, o Danilson Pires, o Dário Sambo, a Luzia Gomes e o Té para aqui, trazê-los para estar connosco, que não podem estar fisicamente, mas eles são os autores do livro. E o Carlos Graça enviou-me este poema que eu achei que seria interessante ler aqui também, que foi em homenagem à Marielle Franco, e em Lisboa também houve muito apoio para a dor que aqui no Brasil se sentiu. Houve várias manifestações e houve alguns momentos também de partilha de alguns textos, e este foi um dos textos que foi escrito nessa altura pelo Carlos Graça. Assassinaram Marielle Franco, a preta do Complexo da Maré. E quantas mais vidas negras terão de continuar a ir na maré do racismo impune que nos atinge como um marmoto, mais um corpo estendido no chão preto, pobre, morto, que se cobre de lágrimas dos que ficaram buscando um porto de abrigo, debaixo da chuva de tiros do inimigo. Neste mar turbulento e desgostoso, onde as vítimas são sempre as mesmas cores nos rostos, corpos que boiam ao longo da corrente do rio. E como ficará o rio sem ela, sem a voz de Marielle? Quem defenderá na posição dela os moradores, as moradoras da favela? E quanto isso, o nosso sangue continua a cobrir o asfalto. Os moradores a levantarem-se e em sobressalto, porque as balas continuam voando
e comendo no silêncio de mídia, devagarinho. E é neste clima de medo e terror que nos vão calando. Hoje foi ela, amanhã será outro vizinho. Que tiro foi esse? Calaram mais uma voz que se insurgia pelo caminho. Marielle, vive. É de Carlos Graça. Carlos Graça. Marielle foi uma grande amiga. Uma amiga pessoal, uma amiga de trajetória política e, acima de tudo, uma inspiradora. Quando mataram Marielle, eles não imaginavam que aquela semente se espalharia pelo mundo afora. A morte de Marielle tornou ela ainda maior, ainda muito mais viva do que todo o trabalho, toda a relevância que ela teve em vida. Acredito que o Júlio quer falar alguma coisa? Vou fazer. 3 perguntas. Tá. Mas você faz depois aí, tá? Porque você é da casa aí. Vamos lá. Tá. Uma para cada, tá? Além do Júlio. Vamos lá. Você vai fazer para quem? Tá. Mas quem? Aline vai falar para quem? Para ela? Tá ok. Agora para Carla. Quem vai fazer? Vai lá, Júlio. Há toda uma fala dessa literatura negra que é uma fala em primeira pessoa. Por exemplo, por mais que você se distancie e ficcionalize a história da Tatu, ela, de alguma forma, ela é também uma fala na primeira pessoa. Tem uma mesa que a gente vai fazer amanhã que é exatamente isso, primeira pessoa, que é a primeira pessoa de um contexto, de uma família, a entrar na universidade, a se inserir na sociedade, e ela, para poder criar narrativas empáticas para outras pessoas que possivelmente são as primeiras pessoas, também do seu contexto, a atravessar a porta, a entrar no restaurante, a entrar nos lugares, existe um desejo de produzir narrativas que sejam na primeira pessoa. É uma ilação delirante ou isso, de alguma forma, acontece com vocês? Vai lá. Sim. Eu acho que é importante criar narrativas na primeira pessoa. Não se ficar por aí, mas as narrativas na primeira pessoa, especialmente para grupos, não é, que são historicamente oprimidos, é importantíssimo que também nos tomemos um pouco como exemplo, mas também é importante que a gente consiga se descolar da história da primeira pessoa. Duvido que qualquer tipo de narrativa não tenha a ver também com o que é a nossa trajetória pessoal, mas eu acho que a narrativa na primeira pessoa é muito mais eficaz quando nós pensamos em transformação social, principalmente. Bom, eu acho sobre essa questão da primeira pessoa é que eu escrevi esse livro na primeira pessoa e eu nem me perguntei, será que eu escrevo na primeira, na terceira? Para mim era uma evidência, porque, primeiro, eu não aguentava mais essas pessoas que falavam para mim. Então, eu, por exemplo, miscigenada ou negra, bom, as quase únicas referências negras que a gente tinha na França era o Jorge Amado, que escreveu sobre mulher como eu. E eu desconcordo completamente a mulher que ele apresentou. Então, eu quis realmente falar para mostrar que um homem que vai escrever sobre mulher negra, ele não vai escrever como realmente eu sinto. Então, por isso que eu quis falar por eu mesmo. E também, eu acho que essa questão da primeira pessoa era uma artimanha também para falar tudo o que eu queria. Então, eu sei que meu livro não é muito politicamente correto. A minha heroína, ela não é lisa, ela não é... mas, justamente, na primeira pessoa, como você está na cabeça dela, às vezes ela é muito cruel, muito arrogante, muito vaidosa, mas, justamente, como você está na cabeça dela, dá para falar algumas coisas que muitas pessoas pensam, mas que ninguém tem coragem de falar.
E então foi também uma coisa para fazer um livro um pouco mais, assim, talvez provocante, ou talvez um pouco mais que incomoda. E a Jamila Ribeiro, que fez a contracapa, ela me falou, teu livro me incomodou. Mas eu acho que isso é o objetivo também. E a primeira pessoa me permitiu isso. Okay. The importance of sharing in the first person. Falar na primeira pessoa. Yes, Sim, I agree also. eu também concordo que isso é importante para impactar aos jovens, para que eles possam também ser donos dos seus discursos, donos das suas narrativas. Então, sim, eu concordo que é muito importante. Interessante a pergunta do Júlio, que o meu primeiro livro, a história que eu conto, eu falo na terceira pessoa, porque também acredito que nesse livro a história não era só minha. Então, uma história que, a partir das experiências... Então, o curador, inclusive, desse livro foi um dos fundadores aqui da FLUP, o Écio Salles. E esse livro narra uma trajetória de pessoas, eu estando entre elas. Por isso que eu achei que se eu colocasse na primeira pessoa, eu estaria me apropriando dessa história que eu conto, mas era uma história de pessoas que fizeram coisas incríveis, uma transformação no lugar onde nós moramos, lá em Vila Aliança, como eu falei, o primeiro conjunto habitacional da América Latina. E quando nós nos reunimos para poder, com esse incômodo, não somente da literatura, mas também de não ter o lugar de transformação, o lugar de desenvolvimento, nós acreditamos que a cultura seria esse espaço. Então, a cultura é um espaço de modificação, porque ela nos incomoda, ela nos dá uma percepção mais ampla da nossa realidade e de como nós somos importantes e agentes de transformação nesse espaço. Então, esse livro ele conta como nós movimentamos pessoas daquele lugar, atraímos parcerias de fora e aprendemos, trocamos experiências, e a partir de então o grande resultado foi, a gente tinha uma coisa que nos incomodava. A Vila Aliança era um dos piores IDHs da cidade do Rio de Janeiro, um dos piores índices de desenvolvimento humano. E aquelas respostas que vieram, formamos um grande dossiê, apresentamos ao prefeito da época. Então, se faltava escola, pedimos escola, se faltava ciência e tecnologia, se faltava mobilidade, e assim fomos atendidos. Isso mostra, esse livro conta essa história, então mostra que a gente precisa sair um pouco do nosso lugar de fala para saber se aquilo que nós estamos falando está realmente representando. Então, assim, eu falo de Vila Aliança, mas eu represento essa Vila Aliança? Então, quando eu saio de mim e passo a me ouvir, que eu acredito que nós falamos muito, mas temos a necessidade maior, mais do que falar, é ouvir se a nossa fala, se os nossos fazeres estão sendo representativos. Porque muitas das vezes você está aqui, eu estou falando, fala, você não me representa. Então, a responsabilidade de quando você pega um microfone, quando você vai à televisão, quando você escreve um livro para falar para o coletivo e sobre o coletivo é muito grande. Por isso, agradeço essa sua pergunta aí, grande Júlio. E vamos lá para a sua primeira pergunta, meu amigo. Vai perguntar para o Mitman. Oi. A minha pergunta do Mitima sobre se existe uma pergunta, a relação da poesia falada lá em Trinidade com o Steel Pan, um ritmo musical que eu conheci lá, que é típico do país. Se tem alguma relação e se você pudesse contextualizar esse... Eu fui numa orquestra de Steel Pan, de Rasta, e eles contaram a história de como chegou da África até lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E se você falasse também depois um poema. But what's the
É soca? É soca? Seu nome? Não, eu acho que ele está querendo saber. The connection between spoken word and... Spoken word and qual é o nome do ritmo? The question, to have the connection between spoken word and... Is it And, soca? qual é o ritmo? É o soca? Não, o steel pan. Steel pan. Steel pan. Steel drum. Oh, steel pan. Steel pan. So, the steel pan is the O steel steel drum. pan é o steel drum. Right? It was Era, invented in Trinidad. evidentemente, Although né, os some tambores. countries trying to Ele steal fez alguns concertos, né? our culture. E claro, trabalhando com a nossa, roubando um pouco da nossa cultura. When Emerson came for Cascadura, Quando eles fizeram o festival de Cascadura, nós falamos para os poetas ali para fazer esse estilo Panian. E nós reunimos quer dizer, eu pensava achava que era uma coisa única, steel pan com spoken word. Mas depois nós soubemos que durante os anos 70 isso era feito por um homem chamado Abdul Malik. E Abdul Malik que costumava viver em Panian. E ele pegou toda a inspiração dele do steel pan para escrever os poemas. Então, o steel pan fala muito da nossa luta dos africanos, porque eles tocam os tambores. Se nós temos esse povo rítmico, então nós precisamos desses tambores. Então, nós movemos dos tambores para os bambus, que se chama tambo bambo. Então, tem muitos desses tambores em Trinidad. Então, por isso que nós estamos ali produzindo a mesma coisa no mesmo país. Quer dizer, mas tem imensas diferentes narrativas de como que começou o steel pan. Mas a mais curta é que tinham jovens rapazes nas ruas e eles começaram a tocar essas panelas e como chamam de steel pans. Quer dizer, tem muitas melodias em diferentes formas. Bom, o que eu gostaria de compartilhar é uma história, né, de como que nós estamos aqui. Você pode, por favor, soletrar África? Soletre África, um concurso de soletragem. Bom, eu vou mostrar para você como que os paragonatos soletram África, mas não letra por letra, mas usando rimas e alegorias. Mamá. Mamá. Nós fomos tirados da nossa casa para uma terra desconhecida, muito distante. Nós fomos num navio por noites e dias sozinhos para a escravidão, para o inferno. E o paraíso sabe que nosso coração merece voltar para nossa casa, de volta para nossa família. Mãe, África não pode nos manter longe da nossa casa. E nós vamos voltar, não de barco, mas através de um África. Muito obrigado. Agora aqui na frente. Boa tarde. Eu queria perguntar para você, desculpe, mas o nome já me foi da memória. Paula, aqui no Brasil, eu fiquei pensando na tua fala, porque acho que em cada espaço você ser negro representa uma coisa. E aqui na comunidade negra no Brasil, você se declarar negro depende muito do contexto do grupo social realmente afirmar isso, que você é negro. Tanto que agora a gente já tem as bancas, né, de classificação aqui, quando você faz concursos e outras coisas. E tem um livro que ele, dos anos 80 que ele fala sobre isso, tornar-se negro, de uma escritora negra.
E como que foi esse processo de você se identificar enquanto uma mulher negra, porque você se declarou aqui assim, né, negra ou mestiça, e se isso foi um motivador para você criar a sua editora e, sobretudo, dentro dessa temática, né, nesses contextos que você explicou aqui. Obrigada pela pergunta. Então, eu acho que essa questão de ser negra, como eu falei, na minha infância ninguém falava disso. Mas eu sempre assim, achava que tinha alguma coisa. E, na verdade, para ser muito honesta, até os 25 anos, eu não me sentia negra. Eu me sentia mulher, moça. Mas quem me via negra era o outro. E, sobretudo, ele me via negra com todos os fantasmas assim, que ele tinha. Então, mulher negra tem que ser boa na cama. Então, todos os homens assim, me paquerando com essa imagem de uma feira na cama, essas coisas. Ou também tem esse fantasma de eu sei dançar. Então, cada vez que tinha uma música latina, todo mundo já me puxava no meio. E aí, vem dançar, vem dançar. E eu, criada lá na minha cidadezinha, eu nem sabia dançar assim. Então, na verdade, foi outro. Depois de todas essas reflexões, eu pensei, puxa, eu preciso aprender um pouco dessa cultura negra, que todo mundo me disse que eu preciso conhecer o Marvin Gaye, eu preciso conhecer a Toni Morrison. Bom, vou aprender. Então, eu fui comprar livro, fui comprar disco, e assim eu me criei a minha cultura. E eu me lembro muito bem que também a Conceição Evaristo, que eu publiquei, traduzi, ela teve uma importância muito grande para a editora, mas também pessoalmente, porque em 2014, quando eu conheci ela, eu perguntei para ela essa questão que eu sempre faço para as pessoas: de que cor que você me vê? Será que eu sou negra? E aí, com o jeito dela, ué, mas claro que você é negra, minha filha. Mas Conceição, você viu a minha mãe? Você viu que ela é loura, tem olhos azuis? Mas e aí? Então, foi aí que eu comecei a pensar: posso ser negra com uma mãe branca. Mas antes eu pensava que não era possível. Então, aí foi que eu comecei a pensar: posso ser negra sem toda essa vivência? Posso ser negra sem essa ancestralidade? Que agora eu vou procurar, eu vou me interessar pelo tema. Então, realmente foi esse percurso de... Bom, o negro não é um só único, realmente. E eu acho que um branco português com um branco alemão, um branco sueco, também eles são muito diferentes. Então, por que um negro da França e um negro do Brasil não poderiam ser negros sendo muito diferentes e com vivências muito diferentes? Então, agora eu me considero negra, falo que eu sou negra. Muitas pessoas na França não entendem por que eu falo isso. É como se eu me depreciava, sabe? Mas eu acho que é importante também mostrar que uma pessoa da classe média ou da classe alta, ela pode se dizer negra sem ter vergonha. Ou seja, não é só o pobre que vai dizer sou negro. Mas eu acho que as coisas estão mudando. Realmente eu vejo o século XXI, assim com as redes sociais, as coisas estão mudando. Mas também, mesmo se a gente está abrindo espaço, realmente a Conceição Evaristo ela abriu um espaço para várias autoras aqui no Brasil, mas ainda a mídia, eu não sei que, ela continua colocando as pessoas em certos espaços. Então, por exemplo, eu vejo na França que o espaço do negro, bom, continua numa posição inferior, ou também pode ser um pouco mais alto, mas vai ser no esporte ou na canção. Mas o negro dentista, ainda não. O negro advogado, ainda não. E até o ponto que, por exemplo, todo ano a mídia faz uma pesquisa qual é a personalidade preferida dos franceses. E, muito paradoxalmente, é sempre um negro ou um árabe. Tem o Zidane, o jogador de futebol, tem o Omar Sy, que é um ator negro. Então, os franceses eles ficam muito felizes assim. Olha, a nossa personalidade preferida do francês é um negro, é um árabe. Você está vendo? A gente não é racista. Mas essas pessoas são esportistas, são músicos, tudo bem. Eu adoro esportistas músicos.
Mas eu gostaria muito que fosse assim um cirurgião, um dentista, um advogado. Então, cuidado para não se conformar com essa armadilha, talvez, que eles dão. Eles te dão espaço lá do lado, mas não é o espaço central aí, que a gente ainda precisa conquistar. Uau, muito obrigado. Está acontecendo aqui no Brasil um movimento chamado Black Money. Então, nós precisamos ficar atentos para consumir também o que nós, pretos e pretas, consumimos. E isso é muito importante porque ontem eu estava conversando com um amigo que é policial e ele estava dizendo que, falando sobre vitimismo, por ele ser preto, pela origem dele, ele venceu na vida. E ele falou para mim, você também venceu. E dizendo que o nosso povo preto, nossos jovens, são preguiçosos. E eu chamei atenção para ele sobre esse discurso que a gente, sem querer, acaba reproduzindo, comprando dos tempos da escravidão, dizendo que preto é preguiçoso, que as mulheres pretas só servem para servir, em todos os sentidos, inclusive sexualmente. E eu falei para ele que o quanto a nossa luta por reconhecer a nossa ancestralidade, por não ler, não encontrar no livro a nossa verdadeira história, porque os nossos livros aqui foram escritos por, na sua maioria, portugueses, e a fonte tida como inspiração também veio de Portugal, dos nossos colonizadores. Nosso acesso à educação veio muito tardio para pretos, pretas e pessoas pobres não pretos e pretas. Então, eu acredito que dentro desse protagonismo que hoje nós buscamos, nós temos que criar uma outra via, porque que não está na televisão. E esse movimento Black Money, por exemplo, eu quero citar aqui as peças que estão em cartaz, né, o Pequeno Príncipe Preto, que tem o encontro do Martin Luther King com o Malcolm X, está tudo em cartaz e lotado. Então a gente precisa criar esses espaços. Tem o musical Elsa. Então quem não assistiu aqui, eu recomendo que assista, tá? E quando vocês forem baixar um livro, comprar um livro, procurem autores e autoras que tenham essa narrativa, que escrevam, acima de tudo, escrevam suas histórias, compartilhem as suas vivências, porque nós conversávamos no camarim. Quando ainda se escreve sobre o negro africano, ainda no aspecto selvagem, ainda se escreve sobre o negro brasileiro no espaço ainda de violência. Nós precisamos falar sobre isso também, que é algo que o funk e que Racionais já falava lá na década de 80 e 90. Precisamos falar, porque as próximas gerações só lerão a si mesmas quando lerem o que nós escrevermos hoje, tá? Quero uma pergunta aqui para Carla Fernandes. Quem vai perguntar? Sim. Só um momento aqui. Sim, um momento. Olá, Carla. Muito bem-vinda à cidade do Rio de Janeiro. Carla é minha amiga. Obrigada, Welker. Yeah. Eu aproveito esta oportunidade para te perguntar como você vê o movimento de empoderamento negro, especificamente do ponto de vista da mulher negra em Lisboa, não é? Porque isso é um tipo de temática, um tipo de movimento, um tipo de afirmatividade que tem estado muito adormecido em Portugal, não é? E sabemos que é um fenómeno que se tem vindo a verificar muito recentemente. E hoje, como você está aqui e consegue trazer a voz dessas pessoas, porque você está dentro desse movimento em Portugal, faço essa pergunta para que, de alguma maneira, você possa partilhar esse olhar conosco que estamos aqui. Então, obrigada, Welker, pela pergunta. Assim também posso trazer as nossas irmãs aqui. Quando eu voltei a Portugal, em 2013,
e fui procurar forma de me juntar ao movimento negro, as personalidades mais interessantes que eu vi lá eram realmente mulheres negras. Em Portugal nós temos um percurso, ou o negro em Portugal tem um percurso diferente. Nós fomos para Portugal através de uma imigração. Não consigo ver a imigração como voluntária, mas essa é considerada como voluntária, não? E então nós ainda éramos vistos, ou nós considerávamos um pouco como visitas. O movimento negro fez uma transição entre o movimento de imigração ao movimento negro assim nos últimos anos. Mesmo nessa altura, as mulheres mais fortes que eu conheci dentro do que nós podemos chamar o movimento negro num crescimento foram mulheres que trabalhavam com questões de imigração, ajudar pessoas a conseguir os seus papéis, ajudar mulheres que estavam mais em trabalhos precários. Nós tínhamos umas preocupações diferentes que ainda era herança das preocupações das nossas mães. Nós não tínhamos muito aquela preocupação identitária, que é o que eu acho que está a acontecer agora em Lisboa, no que nós podemos chamar o movimento negro. As redes sociais, o acesso principalmente à informação vinda do Brasil, ajudou-nos muito a construir o que nós podemos chamar do movimento negro feminista ou feminino em Lisboa. Nós vimos associações a serem formadas desde 2015, é muito recente, mas é uma tentativa de nós nos organizarmos como mulheres e procurar tentar trabalhar temáticas femininas. Da mulher negra no trabalho, não tanto da mulher imigrante, mas mulheres negras que já cresceram em Portugal e mulheres que já podem ser consideradas negras portuguesas. A questão estética, por exemplo, por isso é que eu chamei um pouco também o Brasil, foi através de vloggers e bloggers brasileiras que muitas das nossas irmãs em Portugal se fortaleceram, ouvindo os testemunhos ou simplesmente ouvindo como é que cuidam do cabelo a partir daqui, né? Porque a estética também é muitas vezes um caminho para o qual, que nos leva a outro tipo de preocupações. Então nós temos em Portugal agora uma nova organização que é bastante recente, que é INMUN, que é uma organização de mulheres negras, são 27 mulheres negras que se juntaram para trabalhar questões do feminismo de diferentes perspectivas. Temos pessoal do LGBT, temos pessoal que trabalha em questões de interseccionalidade, outro pessoal que trabalha com questões das mães. Então, é um momento em que nós nos vemos, para além da mulher imigrante, nós vemos como mulheres que têm uma profundidade e que têm identidades plurais. Eu acho que é um momento muito produtivo para Portugal, no sentido em que nós estamos realmente a assumir a nossa voz e a agir como pessoas que podem agir na primeira pessoa também. Obrigada pela pergunta, Belkete. Aproveitando, já fazendo as considerações finais, quero começar a falar e... So I would like to speak on the issue that there is with small black people lazy. Chamar os negros de preguiçosos. Eu gostaria de, por exemplo, imaginar aqui, todos nós nascemos a partir da escravidão. E durante toda a nossa vida, trabalhando como escravos, domingo a domingo. Nossas mulheres, elas nasciam, elas engravidavam e tinham filhos nos campos. Mas sim, quando acabou a escravidão, mais uma vez nós temos esse problema. Nós tivemos, por exemplo, depois disso tudo, eles dizem, muito bem, o único trabalho que você tem, o trabalho que você tem está nos campos. Você não quer ir lá trabalhar? Então você não pode dizer que ele é preguiçoso. Quer dizer, eu trabalhei no campo toda a minha vida como escravo. E quando eu estou livre, eu preciso trabalhar mais 2 anos. E ele pode dizer que o único trabalho que eu posso ter é justamente trabalhar no próprio campo. Eu disse, não, eu não quero fazer esse trabalho. Ele disse, está vendo? Você é preguiçoso. Quer dizer, essas são as narrativas que nos imprisionou. A maioria das nossas jovens estão sofrendo de vazio de identidade, porque nossa identidade foi sequestrada.
Nós sentimos que o povo africano não estão envolvidos em algumas tecnologias. Hoje, nós tivemos, por exemplo, essa emancipação, onde nós temos os africanos trabalhando em 4 categorias. Nós temos o reconhecido, o panafricanismo reconhecido, dentro da tecnologia, eventos culturais e conhecimentos gerais. Quer dizer, nosso sistema de educação não está equipado para essa modernidade. Então, nós não sentimos que os africanos não estão dentro da ciência, da tecnologia, da medicina. Nós podemos ver, por exemplo, que hoje, ontem, os europeus, por exemplo, me fazem rir, quer dizer, dizem, não queremos imigrantes, voltem. Completamente confusa. Não, nós não queremos mais imigrantes negros na Europa. Voltem para onde vocês vieram. Aí você pergunta, de onde vocês vieram? Paula, por exemplo, uma jovem, né? Que tipo de nome é esse? Quer dizer, olha para o meu nome, que tipo de nome é esse? A minha resposta foi, que tipo de nome é George? Porque nós vimos, né, das famílias reais, que tiveram um filho, esse ano é George. Quer dizer, e você tem problema com ele, que só o Wazer. Então, nós temos aí os sequestros identitários. Muito obrigado. Só para fechar, eu realmente queria parabenizar vocês, o movimento negro no Brasil, vocês aqui na plateia, porque durante muito tempo eu acho que o modelo foi Estados Unidos, modelo de luta antirracista, modelo dos direitos civis, mas realmente eu vejo alguma coisa que está acontecendo aqui. E realmente eu, justamente, traduzindo todos esses autores, talvez daqui a pouco publicando a Jamila Ribeiro na França, eu vejo que o Brasil agora talvez está abrindo o caminho para a Europa, para os descendentes afro. Então, realmente, o que vocês estão fazendo é muito adiantado. Bom, talvez demorou muito, mas parabéns. Carla, as considerações finais? Eu acho que é um pouco também o que a Paula disse, também agradecer o contributo da vossa luta aqui no Brasil, que se reflete um pouco também na nossa. Nós colamos um bocado o nosso trajeto ao trajeto do pessoal aqui no Brasil, e é isso, né? Porque eu, por exemplo, em 2015 eu fiz uma TEDx, eu acho super interessante isto. Eu estou a olhar para a plateia aqui, e eu fiz um exercício que era... pedi a todos os homens brancos na sala que se levantassem, depois a todos os homens negros, depois a todas as mulheres brancas e a todas as mulheres negras. O objetivo dessa pergunta era ver quais eram as vozes que mais se ouviam naquele espaço, né? E agora, se eu fizesse esse exercício, e também para provar que os nossos corpos negros, aquele é um espaço de privilégio, nossos corpos negros e as nossas vozes não eram ouvidas, então as histórias que precisavam de ser contadas eram as nossas. Se eu fizesse esse exercício aqui, ia ser completamente boicotado, porque se eu pedisse a todos os homens brancos que se levantassem, aqui nesta sala iam ser pouquíssimos, e nós íamos ter a impressão que os homens brancos aqui eram a minoria e que as histórias que precisavam de ser contadas eram as histórias dos homens brancos neste espaço, né? E então, eu depois pensei nisso, agora que estava a olhar para nós, e também pensei na necessidade de criar espaços seguros, como o nosso colega estava, eu não consigo, o Mitima estava a dizer, e isto acho que é o resultado de uma longa luta e de um grande percurso em que nós fomos criando espaços seguros para podermos fazer isso, não? As histórias aqui, as nossas histórias realmente interessam. Obrigada para vocês. Mitima, para o Brasil vieram os alemães, vieram os italianos, vieram os franceses, vieram os holandeses, vieram os judeus. Todos empreenderam e tiveram seu sucesso. Somente os negros que vieram sequestrados para o Brasil não tiveram
a oportunidade de empreender, de ter direito à sua terra, e até hoje buscam, lutam por seu espaço, e é por isso que precisamos, sim, consumir os produtos, os negócios, fazer negócios uns com os outros, umas com as outras, para que mostremos que somente juntos podemos fazer a diferença e nos fortalecermos. Escreva, publique independente. Se uma editora não aceitou o seu texto, publique independente. Se você não consegue um espaço para mostrar a sua música, mostre na internet. Mas se você vê um espetáculo, uma arte, um produto, um serviço de pessoas pretas, consuma. Consuma para poder fortalecer. Essa é a grande experiência que nós estamos passando a viver. Custamos chegar até aqui, como eu falei, um pouco atrasado, né? Mas tem uma música do Racionais que fala, né? Atrasado eu estou um pouco, só que eu acho. O seu jogo é sujo e não me encaixo. Eu sou problema de montão, de carnaval a carnaval. Vim da selva, sou leão, sou demais para o seu quintal. Problemas com escola eu tenho 1000. Então, assim, a escola não foi feita para gente como nós, e a gente está descobrindo hoje que a metodologia, a didática da escola brasileira está obsoleta. Porque enquanto nós lutamos aqui fora contra o racismo, contra o preconceito, contra a xenofobia, contra tudo isso, os livros didáticos vão alimentando na sala de aula todo dia, mostrando que nós somos inferiores. Precisamos mudar, e eu gostaria de ouvir você por último para poder encerrarmos a nossa mesa. Good afternoon again. Bom, boa tarde de novo. I'd like to thank the organizers. Eu gostaria de agradecer aos organizadores, ao nosso moderador, que falou muito bem. Nós temos que nos ver de forma diferente do sistema educacional. Eu estava falando para a Carla que, em geral, nós ainda celebramos Colombo. E olha o que o Colombo representa. Quando eu falo celebrar, é que nós colocamos ele, por exemplo, na nossa capital, ou uma estátua dele na nossa capital, mas não tem uma estátua do Osama Bin Laden. Quer dizer, que representa que o Colombo fez, se nós pensarmos, foi 10 vezes pior. Isto é, criar essas peças, esses trabalhos para os jovens, para que eles se conheçam, se apreciem, e também, vocês também têm esse trabalho especial, por exemplo, o trabalho que é feito aqui na FLUP também. Então, eu estou falando mais uma vez que eu gostaria de agradecer a todos vocês. Espero que o que eu falei seja, tudo que a gente tenha a falar, seja espalhado pelas mídias sociais. Fale com seu amigo e vamos tentar o máximo para criar um futuro melhor para os nossos jovens. Porque, por exemplo, cada um de nós... nós sabemos o sinal que nós vimos naquela porta entre. Quando a gente vai sair pela porta, a gente vê a saída, mas quando os jovens veem aquela porta, vem a ser a porta de entrada. E eu acho que é isso que eles têm que sentir. E assim eu gostaria de encerrar a nossa mesa. Espero que, assim como eu, todos tenham saído daqui enriquecidos com a contribuição dos nossos convidados. Muito obrigado. Uma boa tarde.